Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão extraordinária de 2021. Peço a todos que fiquem em pé e solicito ao vereador Dr. José Galvão Moreira Filho a leitura bíblica. Bom dia a todos. Carta do apóstolo Paulo, escrito à igreja de Roma, capítulo 15, que diz assim a palavra do Senhor. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, glorifique ao Deus e ao Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vos glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. 13, versículo 13, que Deus da esperança os encham de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Questão de ordem, senhor presidente. Requer um minuto de silêncio pelo falecimento do evangelista Ricardo Alves Jardim, ele que foi gerente durante muitos anos do supermercado Alvorada e faleceu no dia de ontem, vítima da Covid-19 com 36 anos. Ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carmen Tomás Piumti. Gostaria de pedir também um minuto de silêncio pelo falecimento do Wagner Aloísio Carvalho, esposo da Maria José Boni de Carvalho, professora da rede municipal de ensino. Questão de ordem, presidente. Está sem o microfone. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, presidente. Dr. José Galvão. Senhor presidente, também na mesma linha, quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do meu amigo pessoal, funcionário público municipal e companheiro de muitas campanhas, que também, nesse último domingo, faleceu por Covid. Tinha melhorado no sábado e, no final do sábado para domingo, teve 2 paradas cardíacas, que é o César Ribeiro Fernandes. Convido o vereador Dr. Marcos Moraes dos Santos para a leitura bíblica na próxima sessão. Solicito à senhora primeira secretária a leitura da ata da 5ª sessão extraordinária de 2021, realizada no dia 25 de junho de 2021. Oi? São 2 atas. Ah, tá. Essa aqui. Ah, tá. Ata da 5ª sessão extraordinária 2021. Da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, aos 25 dias do mês de junho do ano de 2021, sob a presidência do vereador Tiago Gonçalves, realizou-se a 5ª sessão extraordinária da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu,
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em sua sede, a Alameda Barão do Rio Branco, número 28, Centro. Às 9h10, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão, na qual estiveram presentes os vereadores Tiago Gonçalves, Douglas William Boschetti, Célia Regina Pires de Camargo Rocha, Antônio Luiz. Questão de ordem, vereador Normino da Rádio. Para pedir a dispensa da leitura da ata, sendo que é de conhecimento de todos. A pedido do vereador Normino da Rádio, para a dispensa da leitura da ata, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se, por favor. Aprovado por unanimidade. O texto da ata está em discussão. Nenhum vereador querendo se manifestar. O texto da ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Solicita a senhora primeira secretária a leitura da ata da 6ª sessão extraordinária de 2021, realizada no dia 25 de junho de 2021. Ata da 6ª sessão extraordinária de 2021. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Mané Saúde. Solicito a dispensa da leitura da ata, já que é de conhecimento de todos. Pedido do vereador Mané Saúde para a dispensa da leitura da ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se, por favor. Aprovado por unanimidade. O texto da ata está em discussão. Nenhum vereador querendo se manifestar. O texto da ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se, por favor. Aprovado por unanimidade. O que foi isso? Em primeira discussão, o projeto... perdão. Pedir que os vereadores que não se inscreveram ainda, por favor, se inscreverem na ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei 59 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que revoga a Lei 1078, de 28 de setembro de 2009, para dispor sobre desperdício de água potável no período de estiagem, requisição administrativa de recursos hídricos e da outras providências. Solicita a senhora primeira secretária a leitura do parecer das comissões. Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Finanças... Ele vem assim. Não? Pode ser? Tá. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Com voto contrário da vereadora Maria do Carmo Tomás Piunti. Maria do Carmo Tomás Piunti, parecer em apartado da Comissão de Finanças e Orçamento face ao projeto de lei número 59/2021. Ementa, revoga a lei número 1078, de 28 de setembro de 2009, para dispor sobre o desperdício de água potável no período de estiagem e requisição administrativa de recursos hídricos e da outras providências. Como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, emito parecer contrário ao projeto de lei acima mencionado. Maria do Carmo Tomás Piunti. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer, voto contrário. Parecer favorável, porém, voto contrário do vereador José Galvão Moreira Filho. Declaração, Comissão de Obras e Serviços Públicos, declaração de voto divergente. Trata-se da análise pela Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos do projeto de lei número 59/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revogação da lei que trata sobre a distribuição de água neste município, dando também outras providências. É o relatório. Tanto do projeto como da própria análise da sua justificativa, verifica-se que este projeto tem o escopo de majorar de forma injusta e desproporcional a multa imposta ao cidadão, se não vejamos.
Verifica-se que o problema de desabastecimento neste município vem ocorrendo há muitos anos, passando por diversas administrações. Por sua vez, não se verifica que esse desabastecimento decorre do desperdício do cidadão, mas sim, como vemos, decorre da ineficiência do poder público no sentido de sanar esse recorrente problema. Verifica-se ainda que o projeto não vem acompanhado de nenhum documento que comprove ou ao menos aponte que o cidadão é o responsável pelo contínuo desabastecimento neste município. Ademais, se sabe e é notório que há grande desperdício de água no próprio percurso da rede de abastecimento, de responsabilidade do próprio poder público municipal, sendo este um grande causador do desperdício de água tratada, como temos conhecimento diante das diversas reclamações que chegam a este vereador, de tal forma que não se pode atribuir ao contribuinte essa injusta responsabilidade e penalidade. Diante do exposto, declaro meu voto contrário ao projeto. Dr. José Galvão Moreira Filho. Questão de ordem, senhor presidente. Comissão de Ecologia e Meio Ambiente. Questão de ordem, vereador Eduardo Ortiz. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores. Só para deixar registrado a ausência da minha assinatura no parecer da Comissão de Justiça e Redação. Muito obrigado. Comissão de Ecologia e Meio Ambiente. Parecer favorável. O projeto está em discussão conforme a ordem dos inscritos. Dr. Marcos Moraes. Uma vez que já tem emenda protocolada, falarei em segunda discussão. Muito obrigado. Maria do Carmo Tomás Piunti. Com a palavra a vereadora Maria do Carmo Tomás Piunti, por 30 minutos. Senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores, talvez não precise usar dos 30 minutos, até porque pretendo falar também em segunda discussão. Mas queria deixar aqui já de pronto o meu voto contrário a esse projeto. Já existia no município a lei de 2009, que é a Lei 1078, que já disciplinava a questão de desperdício de água. E o que a gente vê nesse projeto é, mais uma vez, o prefeito tentando, ou melhor, tentando não, executando o seu poder de ditador, que é o que ele gosta, que é a forma como ele administra, ele deixando claro aqui nessa lei que ele quer agir ditatorialmente. Prevê aqui que pode entrar na casa do cidadão com poder de polícia. Aí protocola uma emenda que, vamos falar sobre a emenda em segunda discussão, mas ficou dito pelo não dito. Aumenta aqui a multa para quem for flagrado desperdiçando água, aumenta em quase 1000%. E eu gostaria de perguntar o seguinte: será que os fiscais da prefeitura vão entrar nos condomínios para flagrar aqueles que estão desperdiçando água? Na verdade, é óbvio que não. Nós já tivemos isso em 2014 e já vimos como é que foi. Embora, naquela época, a multa era extremamente menor, porque era baseada na lei de 2009. Maria, você concede uma parte, por favor? Pois não. Bem rapidamente. Não, pode... Só para deixar aqui registrado e colocado aqui, parece-me, depois queria a informação da casa, que não está sendo transmitida a sessão, parece que está tendo algum problema, alguma coisa, não há transmissão. Tá? Se puder verificar, a gente agradece. Obrigado. Aqui também, por uma determinação do prefeito, ele pode invadir, porque o termo é esse, invadir, pequenos comércios, lojas, enfim, ele pode entrar onde ele quiser. Ele não. Ele vai determinar para assessores dele. São os assessores que vão
entrar nos estabelecimentos. E mais, prevê que vai também poder requisição administrativa de recursos hídricos particulares. Quem possui lago, nascente, outras formações, que também quer dizer poço artesiano, uma pequena empresa que construiu o seu poço artesiano, e o poço artesiano tem vazão para a produção dessa pequena empresa. O prefeito pode chegar lá, se apropriar daquele poço artesiano, e a empresa para de produzir. Então, vamos, para vestir um santo, vamos desvestir o outro. É o ditado que se diz por aí. Então, eu quero aqui deixar consignado mais uma questão. Quando ele constitui aqui uma comissão de gestão de crise, de abastecimento hídrico, mais uma vez o prefeito demonstra que não tem nenhuma vontade de governar com o povo. Porque aqui não tem um representante da OAB, um representante de sociedade de bairros, um representante de terceiro setor, só governamental. Ou seja, vamos tomar as decisões aqui e vamos invadir. E vamos fazer a nosso bel prazer. Então, gostaria de deixar aqui consignado, vou falar mais em segunda discussão, gostaria de deixar consignado aqui o meu voto contrário a esse projeto, que é absurdo, que, como eu disse mais uma vez, é apenas dar um cheque em branco para o prefeito exercer o seu poder autoritário, como ele gosta de fazer sempre, e nós estaremos dando, nessa manhã, um cheque em branco para o prefeito exercer esse poder. Então, quero deixar consignado aqui o meu voto contrário. Apenas para informação da transmissão, o Fernando já tinha comunicado, acho que aos vereadores, que na verdade é um problema com a Vivo, mas ele estará gravado na íntegra e assim que voltar ao normal ele será disponibilizado na íntegra no Instagram, no YouTube, tá bom, vereador? Por favor, secretária, pode continuar. Patrícia da Aspa. Com a palavra, a vereadora Patrícia da Aspa, por 30 minutos. Senhor presidente, nobres pares, bom dia. Eu gostaria de estar colocando também, já existia uma outra lei de 2009, não havia necessidade de ser colocada uma segunda lei tão invasiva dessa maneira, né? Colocando, eu acho que o mais invasivo aqui é essa forma de autorizar a requisição administrativa de recursos hídricos particulares. Eu me lembro, na época que tivemos uma seca muito grande, as pessoas nos procurando, dizendo que os poços eram requisitados, já naquela época. E agora, novamente, elas estão fazendo isso. E também com essa multa tão alta. Eu digo, os munícipes não podem pagar por essa crise. Está todo mundo passando por necessidade. Então, fica aqui o meu voto contrário, já declarando o meu voto contrário. Eu acredito que não havia a necessidade, né? Acho que 400 e tantos reais aqui é muito caro, é muito alto para uma crise que a cidade vem passando. A cidade, não só a cidade, mas que o país vem enfrentando, né? Basta a gente ver aí a televisão, ver aí os comentários. Muito obrigada, presidente. Tiago Gonçalves. Falarei em segunda, dispenso. José Galvão. Com a palavra, o vereador Dr. José Galvão, por 30 minutos. Senhor presidente, nobres pares, vereador Tiago, que preside essa sessão, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais uma oportunidade de estarmos aqui com saúde e dispostos para continuar representando a população da nossa querida cidade de Itu. Presidente, eu tenho acompanhado a sua gestão à frente do Legislativo e sei que Vossa Excelência... sinto e vejo através das tuas práticas que Vossa Excelência é imbuído sempre de boa fé, dando a todos os vereadores as condições e as estruturas para desenvolver o seu mandato como parlamentar.
mas gostaria de deixar aqui registrado que essa é uma sessão extremamente importante, uma sessão em que muitas pessoas me procuraram na sexta, no sábado, no domingo também e na segunda, questionando a respeito desse projeto. Então, acho sim muito importante que, eu sei que não depende de Vossa Excelência, mas que a Câmara pudesse se esforçar para que realmente não acontecesse mais, né, que uma sessão tão importante como essa não esteja sendo transmitida ao vivo, né? Eu sei que ela será disponibilizada, mas às vezes não é a mesma coisa, porque, inclusive, muitas pessoas me falaram que iriam acompanhar essa sessão, que muitas pessoas iam, inclusive, acompanhar como os vereadores estariam votando nesse projeto. Então, eu acho importante que nós possamos nos esforçar, eu sei que Vossa Excelência não tem medido esforços, para que realmente esses problemas, né, às vezes de sinal tal, não aconteça, não coincida justamente numa sessão importante que a população quer acompanhar, né? E por mais que nós achemos que a participação pelas redes sociais seja pequena, mas tem pessoas que gostam de acompanhar, então é importante e querem, às vezes, acompanhar ao vivo. E, às vezes, ela gravada, ela não tem a mesma repercussão, né? Então, fica aqui registrado, né, esse pedido desse vereador para que a gente possa, principalmente em dias de sessões, a gente poder não deixar das sessões serem transmitidas ao vivo. Quero, inicialmente, falar desse projeto, que, na verdade, encerra o primeiro semestre desse mandato, e vejo, infelizmente, né, um encerramento, porque a partir da sessão extraordinária nós estaremos em recesso. Como é sempre bom deixar registrado, o recesso são das sessões plenárias. Não haverá sessões plenárias até a próxima terça-feira de agosto, da primeira terça-feira do mês de agosto. Mas, pelo menos o meu gabinete estará aqui à disposição. Evidentemente que os funcionários saem de férias, mas nós adotamos um rodízio, né, com os funcionários, ao ponto que o mês todo o gabinete funciona normalmente, e esse vereador também estará aqui o mês todo aqui atendendo a população e trabalhando em prol da nossa população. Então, nós entramos em recesso, mas os trabalhos continuam. Alguns, evidentemente, pode ser que vão viajar, que é merecido, né, o recesso, e outros também estarão aqui, né? Muitos dos senhores vereadores estarão aqui na cidade, continuando o trabalho. Não tem a sessão, mas continuam trabalhando, desenvolvendo a sua representatividade parlamentar. E vejo, senhor presidente, na manhã de hoje, com muita tristeza, nós votarmos um projeto desse, porque é um tipo de projeto que vem, de certa maneira, macular essa legislatura se esse projeto for aprovado. Porque eu creio, senhor presidente, que nós, que fomos eleitos pela população, nós não estamos aqui para penalizar a população. Pelo contrário, nós estamos aqui para representar. E representar significa lutar pela população. Fazer com que as dificuldades, as angústias, os problemas da população, as dores da população, sejam, de certa forma, amenizados por cada um dos senhores que representam uma parcela, um nicho da população ituana. E esse projeto vem numa sessão extraordinária para nós votarmos, sem ter muita razão, porque, na verdade, já existe uma lei que combate o desperdício em nossa cidade. E é um absurdo que o Executivo Municipal, o senhor prefeito Guilherme dos Reis Gazola, queira mais uma vez transferir uma responsabilidade para a população. Porque quando o senhor prefeito municipal, na condição de candidato à reeleição, ele esteve num debate onde ele falou claramente que o problema da crise hídrica da cidade de Itu, do município de Itu, já tinha sido resolvido. Que nós não deveríamos mais se preocupar com o problema hídrico da nossa cidade.
E ao vir esse projeto aqui, nesta manhã... Presidente, só gostaria de pedir a prorrogação da sessão. Pedido do vereador Mané da Saúde para a prorrogação da sessão está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se, por favor. E esse projeto... Aprovado por unanimidade. Desculpa, presidente. Obrigado, presidente. Então, esse projeto que vem para ser votado, mais uma vez, quer transferir para a população uma responsabilidade que muitas das vezes não é dela, porque nós temos uma população que cumpre, sim, os seus deveres. Porque esse projeto aqui dá a entender que a população de Itu, ela não faz o uso racional da água, quando, na verdade, ela faz. Porque todos nós, ituanos, sabemos das dificuldades que nós vemos, que nós passamos e também do passado, né? O quanto a gente já sofreu com a falta de água. Então, a população de Itu sabe, sim, é lógico, evidentemente que em toda regra tem uma exceção, existe, sim, aqueles que abusam, né? E tem que ser, sim, punidos. E eu sou favorável que sejam punidos. Aqueles que abusam, aqueles que usam realmente esse recurso tão escasso de forma errada, equivocada, né? Colocando a comunidade, o abastecimento da cidade em risco. Mas é um grupo muito pequeno de pessoas. Porque eu vejo que boa parte dos ituanos, dos munícipes, eles são, sim, responsáveis e cumpridores dos seus deveres. Pagam seus impostos, ajuda o município no que eles podem auxiliar. Então, eu não vejo realmente sentido de nós encerrarmos esse primeiro semestre com um projeto tão ruim, né? Que esse projeto tem, infelizmente, única e exclusivamente o objetivo de penalizar a população. Como se fosse a população responsável pela falta de água no município de Itu. Como se fosse a população responsável por essa crise hídrica que está aí. Ontem, nós tivemos o pronunciamento do ministro do Meio Ambiente abordando justamente esse assunto. O problema da crise hídrica no país, não é em Itu, é no país. Então, nós sabemos que existe uma falta de chuva, né? Nós sabemos da dificuldade que o Brasil passa com poucas chuvas e com a seca que tem aumentado em todo o país. Mas o importante é que cada município faça o seu dever de casa. E a verdade é que, e não é dessa gestão, né? Muitas gestões se passaram e não foi feito o dever de casa como deveria ser feito, né? E hoje nós não podemos aprovar um projeto que vem transferir e penalizar a população de Itu, porque a população de Itu, ela sem dúvida nenhuma, ela está sempre de mãos abertas, ela está sempre se colocando à disposição para ajudar, para auxiliar o poder público, naquilo que o poder público às vezes solicita. Talvez o que falte por parte do poder público são mais campanhas de conscientização, né? Então, nós vemos também que essa gestão e outras gestões também investiram pouco na questão da conscientização. E conscientização para uso consciente dos recursos hídricos não é necessariamente colocar apenas uma arte bonita nos jornais, né? É muito mais do que isso, né? Uma campanha de conscientização no município para trazer os cidadãos, para eles entenderem a importância que cada um tem que fazer a sua parte, e mais uma vez aqui repito, e a população de Itu tem essa maturidade, né? A população de Itu, em sua grande parte, faz o seu dever de casa, está sempre à disposição para ajudar e auxiliar o poder público. Veja, por exemplo, a campanha da dengue, né, que os fiscais passam nas casas. É um ou outro local em que o fiscal
desculpa, ele não consegue adentrar dentro da casa com a negativa do proprietário. A grande maioria, eu posso dizer aqui que mais de 70%, os fiscais conseguem entrar, conseguem fazer orientação. Consegue, às vezes, já foi em casa e falou, Galvão, tem aqui essa garrafinha aqui, vira aqui, ótimo, não tem problema. Nós também estamos ali, é bom para a gente saber, para que a gente tem que colaborar. Porque, às vezes, aquela garrafa ali é um criadouro de dengue, que vai proliferar e vai infestar o bairro, vai infestar a cidade. Então, evidentemente, que a gente tem que colaborar. Permita uma parte, silêncio. Para lembrar também que, na verdade, como a água está vindo em muitos bairros extremamente suja, a hora que a água fica fechada, o abastecimento suspenso, por 3 dias, 4 dias. Ontem tinha uma pessoa no Face falando que faz 8 dias que não sobe água na caixa. Então, quando a água vem, ela está muito suja. E acaba que o munícipe deixa escorrer um tanto daquela água. Então, isso também colabora para o desabastecimento. Não é, na medida que você fecha tantos dias, não é uma sistemática correta, porque ela vem tão suja que tem que escorrer ali 1 hora, 1h30, e é água indo pelo ralo, água tratada, água boa, né? Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu até acho, vereadora Maria do Carmo, que se eu fosse vereador da base, eu teria pontuado com o prefeito municipal para retirar esse projeto, né? É inadmissível que o Poder Legislativo, que representa a população de Itu, venha nessa manhã penalizar mais uma vez a população. Uma população que sofre por essa pandemia. É só ver que todas as sessões, quando nós iniciamos, o presidente abre a sessão, quantos momentos, minutos de silêncio que nós pedimos pelos entes queridos, pelos parentes, amigos que têm sido ceifadas as suas vidas. Então, nós temos o problema da pandemia, temos o problema do desemprego, temos o problema de muitas pessoas passando fome nesse país. E tanto é verdade que até o próprio governo estadual criou mais um benefício, o Vale Gás. 3 parcelas do Vale Gás. Por quê? Porque o governo está vendo a dificuldade que a população está passando. Não tá fácil. Agora, nós votarmos um projeto, né, onde nós embutimos uma multa de quase R$500 na população, como se ela fosse responsável, não. Eu, se fosse da base, eu teria chegado ao senhor prefeito, prefeito, esse projeto eu não voto, porque não é porque eu sou da situação que eu tenho que dizer amém a tudo. Eu me lembro, em 2017, 2018, quando se tentou aqui caçar um vereador. Eu fui o primeiro, falou, eu não caço vereador. Eu não caço. Na mesa, numa reunião. Eu não caço vereador. Então, nós temos que ter, sim, personalidade e, veja, entender que não é tudo que o prefeito manda para esta casa, é que nós temos que dizer amém, que nós temos que votar. Nós também temos que ponderar. E esse projeto aqui é um absurdo, porque nós vamos falar em segunda discussão e vamos demonstrar com fatos e com provas, através de protocolos, que o próprio poder público não faz a sua parte. Sabe para quem que devia dar essas multas aqui? Tudo para a prefeitura. Que eu vou trazer em segunda discussão vários protocolos aqui de vazamentos que ficou 4 dias, 3 dias, 5 dias, alguns protocolos. Porque eu pedi para a minha assessoria levantar, alguns nós conseguimos levantar, outros se perdeu, já que nós já encaminhamos. Mas devia começar a multar o próprio poder público, e não a população. O poder executivo tem que trazer a população para o seu lado, trazer a população para o governo, não criar multa, não querer entrar na casa das pessoas. Isso é uma violência ao cidadão ituano.
que representa uma parte da população, com certeza não votarei favorável a esse projeto e não poderia deixar de me furtar de colocar as minhas razões pelas quais eu estou votando esse projeto contra. Nós já temos, senhor presidente, como já foi bem colocado pela nobre vereadora que me antecedeu, a vereadora Maria do Carmo, uma lei, a 1078, de 28 de setembro de 2009, que já dispõe sobre esse assunto. Veja, para que nós vamos estar... O Executivo está acionando o Legislativo, nós estamos hoje aqui votando um projeto ruim desse, se já existe uma lei que já dá condições para que os fiscais, né, possam fiscalizar, possam multar, porque a gente sabe, como eu digo aqui, eu não quero passar a mão, a gente sabe que existem problemas, a gente sabe que existe uma parcela pequena, mas como em toda a comunidade, como toda sociedade organizada, existe sim aqueles que infelizmente não ajudam, aqueles que infelizmente podemos dizer que existe o desperdício dos recursos hídricos, que gasta a água de forma indevida, existe. Mas é uma parcela pequena da população. Porque a grande parte da população, até por uma questão de inteligência, esse projeto aqui é debochar da inteligência do ituano. Porque o ituano sabe que se ele deixar a torneira aberta, se eu deixar a minha torneira, falar, o prefeito quer me multar, eu vou lá no fundo, lá que ele não está vendo lá, eu vou abrir a torneira e vou deixar ali 24 horas. Em primeiro lugar, eu vou pagar mais conta de água, porque eu gastei mais água. Em segundo lugar, vai acabar a água e vai acabar para todo mundo, inclusive para mim. Inclusive para mim. Então, veja, o cidadão consciente, ele já usa a água de forma racional, de forma consciente. E a administração, ela tem que trazer a população para o seu lado. A população tem que realmente poder enxergar no poder público, né, os seus esforços. Ao invés de a gente aqui estar votando projeto para penalizar a população, o poder público deveria estar divulgando as obras que está fazendo, os investimentos que está fazendo, né? Dizer, gente, olha, nós temos um problema de crise hídrica aqui que que já perdura aqui há quase mais de 30 anos. Mas eu, como gestor, eu estou fazendo a minha parte. Estou investindo nisso. E não trazer uma lei para penalizar a população. Porque, como eu disse, nós já temos aqui uma lei, a 1078, que já dá condições para que o fiscal e para que o poder público possa cobrar. Possa puxar a orelha, falar no português claro, daqueles contribuintes que, infelizmente, gastam de forma errada. Como eu disse, é uma parcela pequena da população, mas existe. E o poder público, ele tem que exercer o seu famoso poder de polícia. Né? O poder de polícia, de fiscalizar, de notificar, de autuar, de multar, faz parte. O poder público municipal, ele tem esse poder de polícia. Então, essa lei aqui já contempla. Porque o que parece é que nós aprovando aqui essa lei aqui hoje, que dá uma multa aqui passa uma multa para quase R$500, 498, se eu não me engano. R$489, né? Nós vamos resolver o problema da crise hídrica de Itu. Não vamos resolver. E esse legislativo vai ficar mal para a população. Vai ficar mal com a população. E é isso que, se eu fosse um vereador da base, eu tinha ponderado para o senhor prefeito. Que ele também não pode mandar projeto aqui e brincar com a representatividade dos vereadores. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada, porque aumentou a multa. Então, essa lei 1078, ela diz aqui no seu parágrafo único. E olha que interessante,
Essa lei aqui ainda é uma lei que fala quando o município decreta o estado de alerta, né? Estado de alerta. E diz assim no seu parágrafo 1º do seu artigo 1º. Esta situação será caracterizada pela declaração... Duro, né? Essa situação será caracterizada pela declaração do estado de alerta por parte do poder público por meio de apresentação de documentos técnicos comprobatórios, incluindo dados de medição de medições de vazões dos mananciais e abastecimento, dados de vazões e captação dos mananciais por parte da concessionária, dados do volume de água bruta armazenada nos reservatórios. Parágrafo 2º. O estado de alerta deverá ser seguido de ampla divulgação à população, informando sobre os respectivos motivos do decreto, inclusive devendo a concessionária do serviço de abastecimento inserir notas de contas de água aos usuários. Artigo 4º da Lei 1078, que nós estamos revogando hoje aqui. Constatada pela fiscalização a reincidência do uso inadequado ou desperdício de água, será aplicado ao infrator a multa no valor de 10% sobre o valor registrado no consumo de água no mês anterior, né? Então, essa Lei 1078 já contempla uma multa que é 10% do valor da conta de água do contribuinte do mês passado, né? Então, se ele pagou R$80 R$80 na sua conta, a multa vai ser de R$80, conforme baseada no mês anterior do seu consumo. Então, já penaliza aqui. E pode, aqui fala também de reincidência, de outras multas. Então, já está aqui contemplada. Como eu disse, não é multando a população, não é de certa forma, aprovando uma lei que violenta o cidadão ituano, que nós vamos ganhar a luta contra a crise hídrica da nossa cidade. É através de investimentos, é através de conscientização, é através de um trabalho que o próprio poder público tem que fazer, e não é penalizando a população. Como também eu tenho certeza que não foi salutar na primeira gestão do Executivo Municipal, quando nós votamos aqui o projeto da fachada, que saiu multando aí todos os comerciantes, multa de 10, 15 mil reais, né? O desgaste para o Executivo foi tremendo, foi muito grande. Várias ações judiciais, né? E outras ações que demonstram uma autoridade, né? Uma soberba por parte do Executivo. E o Executivo tem que caminhar com a população. E a população quer ajudar. A população, ela quer ser parceira do poder público. E não vai ser uma multa impetrada ao munícipe que vai resolver a questão da crise hídrica. E no projeto que nós estamos votando hoje, senhor presidente, que é o que revoga essa Lei 1078, né, e dispõe sobre o desperdício de água, olha o que diz o artigo 6º, que inclusive teve emendas da base para tentar dar uma maquiada nesse artigo 6º, porque esse artigo 6º, original do jeito que está aqui, ele está muito agressivo, né? Olha o que diz o artigo 6º. Fica investidos nos poderes de polícia e de fiscalização os servidores lotados junto ao Departamento Comercial e Perdas de Água da Companhia Ituana de Saneamento SIS, que poderão, inclusive, requisitar o auxílio da Guarda Municipal, caso seja necessário, ingressar em qualquer estabelecimento industrial, comercial ou residencial, nos casos de fundada suspeita de uso indevido de água tratada. Está aqui. Então, um artigo extremamente agressivo, né?
a população, e acho, eu particularmente, eu não posso falar pelo mandato dos senhores, eu posso falar aqui, levantar, vir na tribuna e falar sobre o meu mandato. Eu acho um artigo extremamente agressivo à população ituana. Né? Eu acho que não há necessidade. E nós vamos provar por que não há necessidade na segunda discussão, onde nós iremos trazer aqui mais dados, né? Como também o artigo 7º, olha o que diz o artigo 7º, fica, apesar que esse artigo 7º, e a vereadora Maria do Carmo também citou, ele já está baseado numa legislação estadual e federal, né? Que permite, em determinados casos, não numa lei ordinária como essa, que diz assim, ó, fica autorizada a requisição administrativa de recursos hídricos particulares em imóveis que possuem em seus limites lagos, nascentes e outras formações aquíferas passíveis e de exploração ou captação de água com o fim de atender às necessidades precípias e pontuais do município de Itu, né? Nós já tivemos aqui várias experiências, né, em que houve requisição administrativa, né? Nós temos aqui o Rise, tem o lago lá do Campo Santo Antônio, e nem sempre, nova vereadora Maria do Carmo, nós recebemos informações positivas, né? Porque eu acho que o poder público, mesmo ele tendo esse poder de polícia, lógico, o prefeito ele tem a sua autoridade e ele faz a gestão dentro do município. Mas é necessário ter educação, né? É necessário saber como encaminhar, às vezes, um bom senso, né? Para poder encaminhar, às vezes, essas solicitações de requisição administrativa. E pelo histórico que nós conhecemos, infelizmente, é um histórico bastante negativo, né? E mais, nobre vereadora Maria do Carmo, esse artigo, ele fala em estado específico, em decreto de pandemia, de calamidade, de estado de alerta, que não numa lei que nós estamos aprovando hoje aqui. Então, senhor presidente, meu tempo já está acabando, eu quero uma vez mais deixar aqui o meu voto contrário a esse projeto. Acho que é um projeto extremamente negativo para esse legislativo, que nós não precisaríamos estar aqui hoje votando um projeto que não vai resolver o problema da crise hídrica. Que o fato de você autorizar um funcionário público municipal concursado em adentrar dentro das casas, e quero aqui fazer um adendo, porque eu fui funcionário público municipal por quase 20 anos. Sei da hombridade, da honestidade, da competência dos funcionários públicos municipais da cidade de Itu. Mas eu acho que existem outros meios, né? Existe a notificação, existe a autuação, para depois você... até porque, senão, não eu sei que os funcionários públicos concursados, eles são capacitados em suas funções, mas fica também muito no critério subjetivo, né? Do que aquele servidor público acha que é grave ou não. É muito relativo, é muito subjetivo, né? Às vezes pode ser uma casa que é um desafeto do prefeito, né? Infelizmente acontece isso. Olha lá, o Eduardo Ortiz estava aqui no arquivo, só porque foi fazer uma fiscalização lá no UPA, jogaram lá para Vila Martins. Então existe certas retaliações. Mas nós estaremos, senhor presidente, falando mais em segunda discussão sobre esse projeto que me traz muita tristeza nesta manhã, de estarmos aqui analisando e votando um projeto que penaliza a população de Itu. Douglas Boschetti. Dispenso. Normino da Rádio. Falo em segunda, senhor secretário. Dr. Sérgio Castanheira. Luizinho Silveira. Falarei em segunda. Eduardo Ortiz.
Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Eduardo Ortiz, por 30 minutos. Só me ajustar aqui. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero dar minha boa tarde em especial a todos os meus seguidores aqui pela minha conta do Instagram. Bom dia, né? Desculpa. Estou aqui atento aqui à conexão. Como estamos com 3G aqui, é vulnerável, né? Mas vamos lá. Então, hoje eu estou exclusivo, hein, na transmissão, então. Transmissão exclusiva do meu Instagram, tá? Exclusividade. Tá? Porque a TV Câmara não, em decorrência de problemas técnicos aí, acho que da Vivo, né, como foi falado, não está sendo transmitida, tá? Mas aqui, como a minha rede é de outra operadora, está funcionando aqui tranquilamente, graças a Deus. Tomara que fique uma conexão boa, tá? Bom, estamos nessa sessão extraordinária, tá, para discutir. Claro, pois não, já pode começar. Desculpe interromper logo Imagina. no início, mas eu até acho que, se isso vier a persistir, essa falta de sinal da Vivo, caberia até a assessoria jurídica desta casa mover uma ação contra a Vivo, né? Porque quando mais a gente precisa realmente do sinal, que a população possa acompanhar, infelizmente, nós estamos sendo prejudicados hoje com a divulgação dessa sessão. Obrigado, excelência. Imagina, que isso. Eu inicio as minhas palavras já dando de primeira mão para vocês que acaba de chegar aqui para mim, na Comissão de Justiça e Redação, tá? Mais 2 emendas a esse projeto. Acaba de chegar, está aqui para eu assinar. Então, emendas número 2 e número 3 ao projeto de lei 59 de 2021. Bom, já de antemão... Permite uma parte? Pois não, pois não. Deixa eu só, na verdade, eu acabei de assinar essa emenda, vereador. E, inclusive, meu assessor acabou de entregar aí. Claro, nós fazemos parte da Comissão de Justiça e Redação, só para o senhor conferir. Veja se é 2, porque senão eu assinei errado. Se é emenda 2 ou se é emenda 2 e 3, por gentileza. Parece que é cópia, é com cópia, né? É só emenda 2. Não, sim, mas no mesmo papel, tem emendas número 2 e 3. Então, muito obrigado pelo esclarecimento. Imagina. Bom, já de antemão, o que eu posso dizer disso aqui? Uma emenda que acaba de chegar no decurso da sessão extraordinária, né? O que eu posso dizer é que está tudo uma bagunça. O que eu posso dizer é que olha o cuidado que o tema água é tratado pela atual administração. Olha como importa a água para a administração, fazendo nas coxas toda a legislação da água, revogando lei. Agora acabaram de descobrir mais uma lei que esqueceram de revogar. Por isso fizeram uma outra emenda. É o jurídico que faz um parecer jurídico, fala que é constitucional, daqui a pouco muda tudo, fala, desculpa, não é inconstitucional, agora que eu vi. Isso decorre da pressa. Não existe outro termo, é feito nas coxas. Igual faziam as telhas antigamente, por isso que tem essa expressão, né? Faziam realmente nas coxas. Então, vejam como a água é tratada aqui na nossa cidade. Isso prova isso. Só ratifica o que eu estou falando, que as minhas palavras são verdadeiras. Tudo às pressas. Olha como a água é tratada, como a água tem importância para essa administração aqui na nossa cidade. E uma pena, porque era para ser coisa mais importante, junto com a saúde, aqui na nossa cidade, era para ser a água. Bom, preliminarmente, eu quero lembrar aqui, então, só para encerrar aqui essa comissão, a questão da Comissão de Justiça e Redação, mais uma vez, como vou assinar uma emenda que acabou de chegar, daqui a pouco descobre uma outra lei, ou um outro erro, né? Poxa vida, a Comissão de Justiça e Redação tem que analisar. Eu não estou tendo tempo nem para abrir
a lei que ora foi descoberta, que não foi revogada, aqui a de número 1649, de 14 de maio de 2014. Eu tenho que abrir isso aqui, eu tenho que analisar o que está sendo revogado, o que não está. Como vou assinar aqui na Comissão de Justiça e Redação? Como vou poder ponderar e julgar se estão corretas as questões jurídicas e redacionais do projeto? Vejam, senhores, então isso não se faz. Isso, para mim, é um desrespeito com essa casa. Né? Para começo de conversa, era para essa lei, esse projeto de lei, ter sido colocado lá na sessão extraordinária passada. Só que foi feito também às pressas, de forma equivocada, atropelando-se todo o rito processual, né? E depois viram que realmente fizeram um atropelo, que não poderia ser feito da forma como iam fazer, porque eles gostariam disso. Eles gostariam que essa presente lei fosse junto com os outros projetos, porque daí ficava mais assim, disfarçado, né? E eles não tiveram jeito, por questões do regimento interno, eles tiveram que chamar uma nova sessão extraordinária. Não tiveram jeito. Mas é uma vergonha. Então, não vai constar a minha assinatura também aqui, exatamente por não ter tido tempo hábil, né? E agora estou provando ao vivo isso aqui, né? Não nos estão dando subsídios de tempo para nós analisarmos realmente, e aqui na comissão, como membro da comissão, analisar essas questões de justiça e redação. Tá? Então, fica aqui... Excelência, permite uma parte? Pois não. Enquanto isso, Leandro, pode ir. Na verdade, todos os projetos que são polêmicos é a prática desse executivo. Em 2018, na última sessão de dezembro de 2018, tivemos que votar aqui a reforma administrativa. Um calhamaço de 400 páginas, mexendo em todos os setores da prefeitura, e era no último dia, precisava votar porque era o último dia de sessão. Então, já é a prática do executivo fazer isso para embaraçar mesmo, para não dar tempo de discutir, para não dar tempo de estudar. É a prática comum desse executivo. Para a senhora ver, só que isso só denota quão importante é para essa administração a questão da água. Isso é uma tristeza, porque muito foi se criticado a gestão anterior, lá em 2013, quando da falta d'água, em 2014, quando da falta de água. Né? Houve quem bradou, sobretudo nas redes sociais, e hoje acontece a mesma coisa. O tratamento, da mesma forma, só mudam os nomes, né? É uma pena que acontece muito isso. Mudam-se os nomes em legislativo, em executivo, mas as práticas continuam as mesmas. Uma pena. Bom, preliminarmente eu quero lembrar aqui que a prefeitura alega desde antes das eleições que a cidade possui a chamada segurança hídrica. Eu gostaria muito de entender o que o Executivo Municipal e a CIS entendem por segurança hídrica, já que o termo se refere à disponibilidade de água de qualidade e em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades humanas, coisas que não temos em Itu. Né? Eu até coloquei aqui, e eu repito, porque eu já falei em uma sessão aqui, mas como nós temos tempo, eu vou repetir todo o contexto e o que significa essa segurança hídrica, que o Executivo tenta colocar um outro sentido para essa expressão, né, mas não se atenta ao real sentido, que é o que a ONU fala. Organização das Nações Unidas, o que é realmente a segurança hídrica. Vejam, de acordo com as Nações Unidas, existe segurança hídrica quando a disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento às necessidades humanas, a prática das atividades econômicas e a conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias, devendo ser consideradas as suas 4 dimensões como balizadoras do planejamento da oferta e do uso da água em um país. Ponto. Tem até um gráfico aqui bem interessante da ONU que mostra realmente que são esses 4 dimensões balizadoras do planejamento.
da oferta e do uso da água, né? Então, primeiro, a garantia do acesso à água adequada às necessidades básicas ao bem-estar da população, consumo do povo. Segundo, garantia de suprimento de água para atividades produtivas e usos múltiplos. É o agronegócio, é a indústria, que Vossa Excelência Maria do Carmo citava, né? Então, a indústria que utiliza a água para a sua produção, imagine se é confiscado. Imagine se ela não pode mais usar aquela água para a produção. Interfere realmente no resultado produtivo e, consequentemente, claro, nas pessoas que trabalham no local. Pode até ter desemprego em decorrência disso, né? Pois não? Só para acrescentar o que a sua fala, temos aqui a PepsiCo, que depende muito da água, e a Heineken, né? Inclusive a PepsiCo, em 2014, até ventilou de sair do município por causa dessa questão da crise hídrica, né? Obrigado, Excelência. Imagina, eu que agradeço. Então, falei duas dimensões apenas, né? Para o ser humano, para beber a água, para consumir a água, né? Para atividades produtivas, né? Terceira dimensão, resiliência a eventos extremos, como secas e inundações. Vejam, resiliências a secas. Nós estamos resistindo? Tudo que está sendo feito vem em desencontro a isso. Porque quem resiste não faz nem racionamento. Se teve um bom planejamento, certo? Se realmente existe, se existir a segurança hídrica, é porque realmente há capacidade de resistir às secas. E também aqui fala de inundações, porque pode ser o contrário, também inundações podem causar também a falta de água, né? Quarta dimensão e última, preservação de ecossistemas e da água em benefício da natureza e das pessoas. Então, aquela descrição que o prefeito colocou em sua live há um tempo atrás, dizendo que aqui há segurança hídrica, e ele disse que segurança hídrica não tem nada a ver com a disponibilidade de água. Poxa vida! Da onde ele tirou essa teoria? Da onde ele tirou essa teoria? Acho que da cabeça dele. Só que esqueceu de consultar aí a ONU, o que dizem realmente os especialistas. Então, vejam os senhores, hoje eu trago mais uma vez aqui este plenário a definição correta da segurança hídrica e a afirmação que em Itu não temos segurança hídrica. Baseado realmente aqui, ó, na ciência, baseado no que a ONU diz. Então, não vamos nos deixar levar por o que falam. E tu, infelizmente, ainda não conquistou a segurança hídrica e é uma pena. Então, nós vamos continuar. Olha, falta água. E falta água de qualidade nas torneiras dos munícipes. Como eu disse, se houvesse a segurança hídrica, a cidade não estaria entrando em rodízio, né? Os mananciais não estariam com a média de capacidade em torno de 30%. Nós sabemos, sim, da falta de chuva, mas também é nítida a falta de planejamento. Então, vejam os senhores, toda vez que há falta de chuva, consequentemente, há desabastecimento, e claro, é inegável, mas Itu está sempre na ponta, Itu é sempre uma das primeiras a anunciar o rodízio, sempre. Em maio já se falava em prevenção. Não é racionamento, é prevenção. Ok. No dia 7 de maio, o superintendente da CIS declarou para o jornal Cruzeiro do Sul que, abre aspas, não há risco para racionamento para a cidade, fecha aspas. Entretanto, a CIS e a Prefeitura de Itu dizem que já estão adotando medidas para garantir o abastecimento da população neste ano tão seco e evitar o rodízio. Também é uma matéria. Portanto, apesar de alegarem segurança hídrica, né, nós vamos enfrentar racionamento novamente. Nós já estamos enfrentando.
Foi anunciado ontem, rodízio a partir do dia 6 de julho. Agora oficialmente, né? Pois esse rodízio já vem acontecendo há tempos. Agora, o mais irônico no projeto é a criação de uma comissão de gestão de crise de abastecimento. Vejam o contraponto. Se tem segurança hídrica, para que comitê de gestão de crise? Mas até aí tudo bem. Eu sou favorável à criação de tal comitê, não sou contra, de forma alguma. Até porque sabemos que não tem água. Esse comitê vem em boa hora, sim, é necessário, pois ao que parece não teremos chuva tão cedo. Boa chuva, né? E aqui em Itu, só chuva mesmo para resolver o problema de falta de água, né? Então vejam, a prefeitura tem que se decidir. Hoje ela chancelou que não tem segurança hídrica, colocando no projeto o comitê de gestão de crise. Então ela tem que decidir, tem segurança hídrica ou não tem? Então aquilo que eu falava lá atrás, algumas sessões, já estava correto. Mas então vamos entender que a partir de hoje, a prefeitura assume que não tem segurança hídrica a cidade. Caiu por terra todo o discursinho feito. Caiu por terra. Bom, a maioria de vocês não estava aqui em 2014, né, no auge da crise hídrica, e eu não gosto nem de pensar no que passamos, né, eu não desejo isso para a nossa cidade novamente. Então, se há uma crise, quanto antes houver a gestão dessa crise, é melhor para todo mundo. Isso realmente, né. Eu deixei o artigo 4º aqui para falar agora, pois é o que mais me salta aos olhos. Vocês chegaram a calcular o percentual do aumento? Se tomarmos por base aqueles que hoje gastam um mínimo, o aumento da multa será em 1000%. Quem consome o mínimo vai ter um aumento de 1000% na multa. É um absurdo um aumento desses. Nada aumenta tanto assim, de uma só vez, né? E olhem que eu já achava o aumento da passagem de ônibus, que teve um acréscimo de 25%, um absurdo, né? Agora vem esse aumento na multa em 1000%. Eu entendo perfeitamente a necessidade de conscientização da população. Mas será que é necessário um aumento tão grande assim? Não dá para achar um meio termo? Né? A gente tem que dizer aqui que este vereador é contra o desperdício de água. Eu não sou a favor do desperdício de água, obviamente, né? Mas, ó, por outro lado, eu recebo todos os dias, que é uma outra visão aqui, ó, todos os dias os pedidos de munícipes que relatam vazamento de água nas ruas. É uma judiação. Água limpa, muitas vezes jorrando há dias, alguns casos até meses, né? E neste caso... Você permite uma pois parte? não? Vamos relembrar aqui a caixa d'água do Vila do Sol, da CDHU, da Vila Lucinda, jorrando água tratada. Quantos dias? 4 dias, apenas porque o prefeito decidiu que dentro da CDHU não era problema da CIS. Então podia jorrar aquela água durante 4 dias. Imagine quanto jorrou de água naqueles 4 dias que ficou vazando, até que o prefeito se decidisse a dar ordem para o superintendente da CIS para ir lá consertar. Então, é difícil conscientizar a população com essas atitudes do executivo, né? Fica bem mais difícil. Pois então, Maria, e nesses casos, com o descaso da CIS, como que fica? Né? Eles desperdiçam muita água. Tem gente que faz protocolo do protocolo do protocolo. E eu não estou exagerando. Os senhores também devem receber esse tipo de relato, eu tenho certeza. Tá? Tanto é que esse da caixa d'água, o prefeito já tinha falado que é no balcão ao lado, né? Depois teve que voltar atrás diante de tantos vereadores, eu acho que enchendo a caixa de mensagens dele, né? Ou do superintendente. Aí foram lá fazer o reparo. Bom, o projeto, ele também autoriza o confisco de água particular. Nossa, minha conexão no meu 3G que está uma beleza também.
poços, represas, todos poderão ser confiscados para uso no abastecimento. Eu volto a perguntar, cadê a segurança hídrica? E para terminar, quero deixar aqui registrado que este projeto foi protocolado no dia 24 de junho e está sendo votado 4 dias depois de protocolado. Não foi sequer lido em sessão. Tramitou a jato no jurídico e nas comissões, para vir a plenário hoje. Nem mesmo tempo para emendas tivemos, pois tomamos conhecimento do projeto no dia 24 à tarde. Tivemos sessão extraordinária na sexta-feira, que era o dia do prazo das 48 horas. Enfim, essa é a minha posição, né, num primeiro momento sobre o projeto, sobre essa questão da tramitação. Já falei no início das minhas palavras aqui, né, desse absurdo, e agora chega aí novas emendas para o projeto, acabaram de chegar novas emendas, né? Então, como analisar algo assim? Isso só mostra como a água é tratada, né? Aqui na nossa cidade. E a gente sabe que está sendo tratada com descaso. Eu sei que não é fácil administrar. Eu sei que não é fácil. Eu acredito que quando se senta na cadeira do executivo, tem muitos problemas na cidade. Mas aí vai do bom gestor elencar as prioridades na cidade. Hoje, ao meu ver, a prioridade é saúde, água e transporte público. São as áreas com maior problemática. Então ele tem que entender, ele tem que visar, ele não pode se desconcentrar. Ele tem que ver que essas são as questões principais. Se ele visse que a água era uma das questões principais da nossa cidade, já teria feito esse projeto com mais calma, mandado com calma para o legislativo, tá? Só se fez com calma e na última hora deixou lá na mesa dele, na gaveta, e na última hora manda lá na última sessão, vamos fazer uma extraordinária lá, faz lá e a gente põe esse aí, é até melhor. Porque não é em dia de sessão típica, né, de terça-feira, então acho que é melhor, né? Vejam como a água é tratada aqui na nossa cidade. E aquilo que eu sempre falo, além disso, né, segundo os governantes, a culpa sempre é do povo, né? Problema na saúde? É o povo que não vai à UBS e lota a UPA. O povo é culpado de estar superlotadas as unidades de saúde, Problema na água? É o povo que não economiza. É o povo que desperdiça, né? Problema no transporte público? É o povo que deixa de usar o ônibus, né? Dando brecha para a empresa para retirar linhas. E assim vai, mas sempre a culpa é do povo. Nunca a culpa é dos governantes. É impressionante. E não é assim que eu penso. O governante ele tem a missão de amenizar o sofrimento da população. Tem que ter, sim, uma campanha de conscientização, sim, a longo prazo e efetiva. E isso só prova que a tal campanha de conscientização, entre aspas, feita pela CIS, nos uniformes, estampando seu nome nos uniformes de time esportivo, não deu certo. Porque o objetivo deles, alega-se, era conscientizar a população do uso racional da água. Permite uma parte? Pois não. E nem a publicidade de R$100 mil por mês, é isso que Vossa Excelência levantou? Nem a publicidade também não deu certo, porque senão nós não estaríamos nessa crise hídrica. Exato. Então vejam, para estampar o nome CIS, há anos, não é agora não, salvo engano desde 2019, 19, 20, agora 21, quase 3 anos, conscientizando a população a quase R$1 milhão por ano, para agora dizer que a culpa é do povo, colocar a mesma legislação, mesmos critérios de multa, de comitê de crise, tudo que foi colocado em 2014, adiantou alguma coisa? Será que não seria mais efetivo e melhor ter gasto esse dinheiro, esse R$1 milhão por ano, com mais reservatórios, com atitudes concretas para a reservação de água?
e para tantas outras questões aí que dá para ser feita, que dariam para ser feitas com esse dinheiro, visando realmente a economia de água por parte do poder público, porque agora a culpa é do povo. Agora é o povo que não economizou. E um bom planejamento, um bom governante, um bom gestor, ele vê todas as questões, certo? E ele vê o quanto que eu preciso de água, e ainda com uma gordura a mais ainda, né? Porque há de se falar, eu já falei em outra sessão aqui, que aumentou-se cerca de 40% o consumo de água na cidade, na pandemia, com esses home offices aqui na cidade, pessoas se refugiando de grandes cidades e vindo aqui em casas, aqui na cidade de Itu, certo? Se nós tivéssemos tido um bom planejamento, o governante ele teria visto. Ah, não sabia da pandemia. Espera aí, eu não acabei de falar que um bom planejamento, ele visa quanto que a cidade em si, os 170 mil habitantes da cidade precisam de água, de tanto. Então vamos deixar um pouco a mais, para se caso houver uma seca ainda maior, se caso houver algum fator externo que piore a situação, e aconteceu, a pandemia é um dos fatores, né? E não deu outra. Vamos passar pelo mesmo problema, mesma situação, e é uma judiação. E eu já estive como vereador numa situação como essa, lá em 2014, terrível, terrível. Tomara que o povo não faça a mesma coisa, tomara que o povo vá na casa certa, não venha aqui no Legislativo colocar ovo e apedrejar aqui a Câmara. Se for, que vão à casa certa. E eu não estou incentivando a irem, não estou incentivando de forma alguma. Mas, poxa vida, foi muito triste, foi muito complicado. A gente não quer que os vereadores passem a mesma situação. E a gente vê que, infelizmente, está caminhando, porque é aquilo que eu falei. Os nomes mudam, mas as atitudes continuam as mesmas. Faz um reservatório, faz um desassoreamento, acha que está tudo bem. Né? Ah, não, agora tem o Mombaça completo, né? Porque antes alegava que não estava completo. Né? E nós vamos passar pela mesma situação. Então, vejam os senhores. Pois não? Muito bem lembrado, o senhor falou em 2014. Só mesmo até mesmo para o conhecimento, né? É importante a gente ter esse conhecimento. Na ocasião, o senhor era vereador, já frisou várias vezes. O senhor estava na base ou estava na oposição? É só uma pergunta. Vejam, senhores, em toda a minha vida legislativa, eu sempre tive a mesma postura. Qual que é a postura? Qual que é o meu papel aqui? Independência. Sempre persegui a independência. Sempre. Aquilo que é bom para o município, eu votava favorável com o governo, assim como nos dias de hoje, e aquilo que vejo, que entendo que não é bom para a população, voto de forma contrária. Então, eu voto contra. Portanto, a minha postura continua a mesma. A mesma. Está aí, ó, eu fiscalizando o UPA, fiscalizando lá esses carros de luxo, fiscalizando tanta coisa aí. Os requerimentos, quantos requerimentos a gente fez? Só não estou fiscalizando mais em loco por falta de tempo, porque estou preso 8 horas por dia na prefeitura. Mas logo se resolverá isso. Então vejam, senhores, minha postura não mudou. E fosse o prefeito que fosse agora. Podia ser a Rita, Matheus, fosse quem fosse. Minha postura seria a mesma. Para mim, eu acho uma bobagem esse negócio de situação, oposição. Tem que ser população. População. Essa é a minha postura, tá? E lá em 2014, como disse aqui o superintendente na audiência pública, porque eu não vi o senhor fiscalizando. Como não viu? Acesse lá os meus vídeos. Lá na minha fanpage, está lá os meus vídeos, até hoje. Mombaça fiscalizado, desde a construção e tudo. Certo? Tantos sistemas de água, reservatórios de água, estações de tratamento de água. Sei da água, proposta por esse vereador. Comissão especial de inquérito proposta por esse vereador. Mais uma vez, né, a gente vê em outra situação, mas a história se repetindo, faltava uma assinatura para fazer essa SEI. Não conseguimos uma assinatura, precisava de 5, tivemos 4. Olha como a história se repete. E agora na saúde também faltou mais uma assinatura. Então vejam as posturas deste vereador, continuam as mesmas.
Então não adianta fazer paralelo com o meu outro mandato e tentar colar ou dizer que você era de um jeito, agora está de outro. Não. E ainda bem que a gente filmava, que a gente registrava, né? Eu iniciei as sessões aí online pela internet, as transmissões, está lá registrado, né? Então eram essas inicialmente as minhas palavras. Na segunda discussão a gente fala um pouco mais. Muito obrigado. Mané da Saúde. Nenhum vereador querendo se manifestar. Deixa eu chamar o Tiago, presidente. Devolvo a presidência ao senhor Tiago Gonçalves. Questão de ordem, vereador, doutor José Galvão. Senhor presidente, tendo em vista que esse projeto chegou muito no afogadilho, em sessão extraordinária, eu requero adiamento desse projeto por 3 sessões. A pedido do vereador doutor José Galvão, para adiamento de 3 sessões está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se, por favor. O pedido foi rejeitado com 8 votos contrários. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, o projeto de lei 59 de 2021 está em votação nos terminais. O projeto foi aprovado com 8 votos favoráveis e 4 contrários. Antes de encerrar a sessão, gostaria apenas de comunicar que estamos tentando restabelecer, ou melhor, restabelecer não porque a gente não conseguiu acessar hoje, mas voltar à transmissão, agradecer ao Fernando, que é o técnico, junto com a Vivo. Voltou, Fernando? Obrigado pela competência de sempre, pela transparência que a gente tenta ter sempre, né? Apesar de algumas pessoas acharem que não. Então, parabéns, Fernando. Muito obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Bom dia a todos.